Hoje eu vou fazer uma questão bem difícil, mas o objetivo não vai ser só te mostrar o gabarito e por que que as outras estão erradas. Eu vou te mostrar como é que tu estuda certo pro Enem, como é que tu estuda direito pro Enem a partir de uma questãozinha, pegar uma questão de exemplo, e eu também vou te mostrar como é que tu para de brigar com a prova e aprende com os teus próprios erros e com o que a prova nos oferece. Olá, olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo aqui. Eu sou o professor Gabriel Torres, sou colega do professor Felipe Pereira. Caso tu não nos conheça, eu estou aqui no canal dele. Nós somos colegas na nossa plataforma Linguagens e HM. E hoje eu quero trazer um pouco do que a gente aprendeu com os alunos e o que a gente aprendeu nesses anos trabalhando só para o Enem, num nível de como a gente encara as questões da prova. Eu vou pegar aqui uma questão que, se tu não fez, tu vai conhecer ela, e se tu já fez, tu não esquece, principalmente se tu errou, que é essa questão aqui, a questão 132, do famoso texto LJC, a famosa questão das reticências. Ninguém esquece essa aqui, tá? E eu quero tirar dessa questão muito mais do que te mostrar que essa questão é baseada numa habilidade, que isso aqui não é estudar português da maneira tradicional, mas principalmente eu quero falar sobre mentalidade e raciocínio, não o raciocínio interno à questão, mas o nosso raciocínio para compreender o que a prova quer de nós, o nosso raciocínio para de fato aprender com os erros. A gente vai errar questões e a gente tem que conseguir encarar isso de uma maneira que seja produtivo para a gente e não frustrante. Vou fazer como eu sempre faço aqui, começar pela questão, começar pelo enunciado, texto curto, enunciado curto, alternativas curtas, para a gente poder depois focar o papo na mentalidade, no raciocínio, em como a gente encara a prova, em como a gente encara as coisas, né? A gente olha para o mundo. Enunciado. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Show de bola. Nesse mini conto, as reticências foram utilizadas para indicar o quê? Antes da gente ler, olha o texto. Tem uma reticências. Aqui, é só aqui. É só nesse pedaço. É só isso aqui. A pergunta é, o que significa isso no texto? Vamos ler o texto. LJC. 5 tiros? É. Brincando de pegador? É. O PM pensou que hoje, cedinho, acabou. A gente tem 2 pessoas falando, um pergunta e o outro responde. Um pergunta e o outro responde. E o que pergunta, ao obter sua resposta, pergunta outra coisa. Se foi 5 tiros, se foi brincando de pegador e se foi hoje. Resposta, resposta, resposta. Olha as alternativas. Pausa o vídeo, né? Porque eu já vou falar qual é a correta. Dá uma olhadinha nas alternativas aí. O gabarito, tá? Ou seja, aquelas reticências, elas indicam o quê? Elas indicam o que diz a alternativa B. Uma informação implícita. Beleza, a gente tem essa informação, tá? Antes de eu ir para as alternativas, ou melhor, no vídeo de hoje, se tu já viu alguns vídeos meus, eu não vou necessariamente comentar cada uma das alternativas, porque o que eu vou falar agora, tá, tem que servir para que tu entenda todas as outras, tá? O que acontece normalmente com essa questão? Normalmente não, mas muitas vezes com essa questão com os alunos. Tu achou que era uma fala hesitante, ou tu achou que era a interrupção de uma ação. A C e a D, nunca vi ninguém perguntar, tá? Tu pode ter ido, tranquilo, a gente erra de várias formas, mas normalmente o pessoal fica na fala hesitante e na interrupção de uma ação, tá? E daí vem, não, eu achei que era uma fala hesitante porque eu já li em tal livro que os 3 pontinhos é uma hesitação e é usado para mostrar que a pessoa parou de falar. Ok, mas a certa é essa aqui, né? Tá, não, eu sei que essa aqui é a certa, mas é que assim, eu não entendo que essa aqui tá errada porque eu já li que... Mas essa aqui tá errada e essa aqui tá certa, né?
Interrupção de uma ação. Não, é porque como depois ele perguntou, o cara estava falando, ele já entendeu, então ele interrompeu e falou isso aqui. Mas isso aqui tá errado e isso aqui tá certo. Tá vendo onde eu tô querendo chegar? Eu botei no título do vídeo que a gente não deve brigar com a prova. A gente tem dois momentos na nossa vida ao fazer uma questão. A gente pode dividir a nossa existência em relação a uma questão de duas formas. Uma questão que a gente não sabe o gabarito. E tu que está estudando para o Enem passa por isso. Tu vai fazer uma questão que tu não sabe o gabarito. Tu tem um momento da tua existência que tu vai fazer uma questão que tu tem o enunciado, o texto e as alternativas, e tu vai te aventurar a escolher uma delas. Escolheu, errou. Como é que tu sabe que tu errou? Porque tu viu o gabarito. No momento que tu viu o gabarito da questão, tu tá em outra condição existencial em relação à questão, que é a condição de tu sabe o que é certo e o que é errado. Eu vou comparar com matemática, que é uma coisa que eu sempre faço, porque o conhecimento matemático e das exatas, ele é mais consolidado em termos sociais, as pessoas levam mais a sério o conhecimento matemático do que o conhecimento das humanas, tá? Então eu vou usar essa analogia para embasar o que eu vou querer dizer. Porque aqui a questão é um pouco matemática. Isso aqui não é uma tese de dissertação é bom, uma tese ou uma dissertação a respeito das reticências. Isso aqui é uma questão de um concurso que tu tá fazendo, muito provavelmente para entrar em medicina ou para algum curso que tem uma certa dificuldade. Então tu quer marcar a bolinha no lugar correto, tu quer saber o que a prova quer de ti. Tu não quer saber sobre o que 100 e poucos anos de linguística falam a respeito de reticências em textos. Isso não nos interessa nesse momento. A pergunta é, imagina que é um concurso. Imagina que é um concurso, tá? 1 mais 1. Alternativa A, 3. Alternativa B, 2. Qual que é a resposta? A resposta é 2. E tu marcou 3. Aí tu pensa, não, é que eu achei que achei que o mais era para botar mais 1. Então eu achei que era 1 mais 1, resultado 3. Assim, consegue entender que o raciocínio que te leva para o erro, ele já está errado, então não adianta tu reiterar ele. Tu olhou essa questão, a questão 132 da prova amarela 2016, primeira aplicação. Tu marcou a A. Tu errou. Não adianta, o que tu quiser justificar tá errado. A gente não pode se esforçar para justificar o errado. A gente tem que se esforçar para entender o correto. Eu venho falando isso aqui em algumas questões e esse vídeo é para falar isso diretamente. Essa questão, para mim, ela exemplifica isso, porque a questão pergunta o que significa isso, e ela te dá a resposta. Então, neste texto, nesse contexto, nesse mini conto chamado LJC, os 3 pontos é uma informação implícita, e acabou. Ele não é outra coisa, ele não tem como ser outra coisa. Ah, eu não entendo por que é. Beleza, tu não entende por que é. Mas o não entende por que é, não pode ser a mesma coisa de eu não entendo por que é, porque para mim é outra coisa. Não interessa se para ti é outra coisa porque tu errou. Não interessa se tu acha que 1 mais 1 é 3. Não interessa, tá errado. A gente tem que entender por que 1 mais 1 é 2. E pior, a gente sabe o resultado da conta. A gente sabe que isso aqui, nesse contexto, significa uma informação implícita. Então a gente vai olhar para o texto e vai tentar ver o que é uma informação implícita. O que nos faz ver a alternativa A ou a alternativa E, a gente joga fora porque está errado. Ah, então eu nunca vou poder achar que reticências é uma fala hesitante. Eu não disse isso. Isso não é uma conclusão do raciocínio que eu estou construindo. Nesta questão, nesse contexto, a gente tem que ver por que neste texto aqui, o correto é isso. Esse é o nosso trabalho. Então fica o conselho, não é uma dica, porque dica é uma coisa muito, muito pequena. Quando tu errar uma questão e tu quiser entender por que tu tá errando, tenta policiar o teu pensamento para ver se tu não tá insistindo na errada. Parte dá certo, entendeu? Bom, eu pensei isso, mas o certo é isso. Coteja as duas coisas, compara as duas coisas, não fica só nessa aqui. A gente cria uma coisa que se fala muito em combate, né? Em situações de perigo, que é uma coisa que se chama visão de túnel. A gente errou e marcou essa, a gente esquece as outras. A gente fica tentando ver o erro na errada. Então a gente fica criando raciocínios em cima de uma coisa errada e a gente não sai disso, sendo que a gente tem a informação correta aqui.
No momento que a gente sabe o que é o correto para essa questão e para qualquer outra, a gente precisa trazer para o nosso raciocínio o correto. Porque senão a gente vai ficar num ciclo vicioso de justificar erros com erros, de criar raciocínios. A gente se esforça para criar um raciocínio para saber que está errado. A gente sabe que 1 mais 1 não é 3, mas a gente cria todo um raciocínio para dizer que ele é 3 para tentar encontrar o erro nesse raciocínio. Não faz sentido, gente. Eu vejo muito aluno perder tempo por isso. Eu vejo muito aluno desaprender coisas porque está raciocinando em cima de coisas erradas. E no vídeo de hoje eu não vou falar por que está errado tudo isso, porque eu acho que eu já falei, porque não é, porque nesse contexto é só essa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou explicar por que é uma informação implícita. E não por que é uma interrupção ou uma fala hesitante. Beleza? Por que nós temos uma informação implícita aqui, que é o raciocínio? Bah, não entendi por que é isso. Como é que eu vou raciocinar sabendo que ali tem uma informação implícita? Porque tu pode ser uma pessoa que é tipo assim, eu não quero só aceitar, né? Sendo que aprender às vezes é aceitar que uma coisa tá certa e outra coisa tá errada. É aceitar um outro ponto de vista. É aceitar uma explicação. É compreender que as coisas fazem sentido daquele jeito. Isso aqui é uma informação implícita por quê? Repara, o cara pergunta e ele teve a resposta. Quando ele teve a resposta, ele satisfez a sua necessidade de uma resposta. E perguntou outra coisa. Aqui, ele satisfez a sua necessidade de resposta, tanto que ele perguntou outra coisa. 5 tiros? Brincando de pegador. O PM pensou o quê? O que o cara falou depois? Não, peraí, o PM pensou que o quê? Não, porque ele entendeu o que o PM pensou. Eu entendi o que o PM pensou? Não. Mas não é com o leitor que está acontecendo esse diálogo, eu sou só um leitor. Esse interlocutor que pergunta, ele entendeu, tanto que ele trocou 5 tiros. Se o cara respondesse aqui, bom, o cara falou, não, peraí, é 5 tiros ou não é? O cara falou, confirmou, brincando de pegador, O PM pensou que... pensou que o quê? Não, ele entendeu o que o PM pensou. Hoje, cedinho. Então aqui tá a informação que o cara entendeu, tanto que ele até trocou de pergunta. É isso. Fica a lição. Levem essa lição e essa questão para o coração de vocês. Se vocês têm algum conhecido, se tu tem algum conhecido que ficou danado com essa aí, que nunca conseguiu encontrar a explicação, manda para ele essa pergunta, ou para aquela pessoa que briga com a prova, a pessoa que erra, viu o gabarito, sabe que errou, mas não aceita. Só um comentário, tem questões ruins no Enem? Tem questões ruins? Tem algum concurso no Brasil que não tenha questões ruins? Acho que não existe a prova perfeita e incriticável. O Enem é mais uma delas. Essa questão é ruim? Não, essa questão é perfeita. Tem questões que eu não gosto da resposta? Tem, mas não é o caso dessa. E as questões quebradas, as questões que são meio ruins, são exceção. São exceção. De 45 questões de uma prova, vai ter 1, 2, e às vezes nem vai ter nenhuma. Então vamos pensar que a gente tem que entrar em contato com aquilo que a prova quer da gente, não com o que a gente quer da prova. Porque a gente vai ter que encarar a prova como ela é, para tentar ter o melhor desempenho. Acho que tem lições importantes nesse vídeo, manda para quem tu achar que é necessário, tá? E esse tipo de raciocínio e de pensamento é exercitado aqui no canal do Felipe e na nossa plataforma Linguagens IHM, onde a gente trabalha, onde a gente dá esse tipo de suporte para os alunos, onde tem correções que a gente bate nessa tecla, aulas teóricas sobre as habilidades que a gente comenta esse tipo de coisa. Agradeço a atenção, te vejo no próximo vídeo.